A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, né? Bem, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. É bom sempre nós lembrarmos que ela é inerrante, que ela é inspirada. Lembrar que nós temos assim o privilégio de tê-la em nossas mãos. Existem muitos irmãos, principalmente no Oriente, que desejariam pelo menos ter porções dessa palavra e eles têm dificuldade. Mas nós temos ela em mãos e a ela nós devemos buscar para que sejamos edificados nessa palavra. Na verdade, a palavra de Deus, ela é um presente. Ela faz parte da graça de Deus para as nossas vidas. E nós jamais devemos nos esquecer disso. Não vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, ou livro da Gênesis, como alguns preferem, capítulo 6. E aí nós vamos ler partes do 6º, do 7º e do 8º. Começando do versículo 5º, do capítulo 6º, e à medida que eu for pulando os textos, eu vou dando a referência para os irmãos. Capítulo 6, versículo 5 até o 14. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 22 e o versículo 1 do capítulo 7. Como é que diz? O 22, vamos ler juntos? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Versículo 5, leiamos todos juntos. Fez tudo Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como os animais domésticos, animais selváticos e todos os enxames de criatura que povoam a terra e todo homem. Capítulo 8, a partir do 13. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601,
as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos juntos, versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Prestaram atenção no que é que vocês leram? Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Usa, Senhor, de misericórdia e de graça. Põe freio na minha língua para que eu não peque contra ti, Senhor, dizendo coisas que são apenas impressões minhas e não iluminação do teu Espírito. Manifesta, Senhor, graça, para que essa palavra possa edificar a tua igreja e aplicada pelo teu Espírito nos nossos corações, nós saímos daqui edificados para a glória do teu santo nome. Te oramos, pois, em nome de Jesus. Amém. Primeira projeção. Pode apagar aqui, para eles verem melhor? Apagar essas luzes daqui. Valeu. É essa arca de Noé que muitos dos jovens que estão aqui aprenderam quando era criança, não é isso? Os mais antigos aqui, os que cresceram aqui dentro, que passaram na escola dominical como criança, que fizeram parte do departamento, ou que alcançaram, aqueles mais antigos, que alcançaram o tempo do flanelógrafo, foi essa arca de Noé que vocês aprenderam. Mas hoje a gente não está falando para criança, hoje nós estamos falando para jovens, para adolescentes, para adultos. E aí, a arca de Noé é um pouquinho diferente disso, ou muito diferente disso, segundo o slide. Ela foi projetada como um caixão. E as dimensões dela estão bem descritas no livro. E o que é importante lembrar é que ela não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. E essa imagem foi a imagem mais próxima que eu encontrei na internet, que se assemelhasse à Arca de Noé da forma como ela é escrita. Ela foi feita de madeira e resistiu ao dilúvio durante 271 dias. Não, mas tiveram, é claro, nós tivemos 40 dias e 40 noites de chuva, de tempestade. Abriram-se as comportas do abismo, abriram-se as janelas do céu, era água de cima e água de baixo. Isso deve ter provocado uma tremenda modificação na estrutura da terra. Isso deve ter provocado terremotos. A inundação foi todo o globo terrestre. É assim que nós pensamos. E é importante que você lembre disso, porque toda a Bíblia está estruturada nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Se você terá alguma coisa dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, você vai dizer que a Bíblia é mentirosa, que ela não é inspirada, que ela está errada, e aí o cristianismo se acaba. Perceba, meus irmãos, para que vocês tenham uma ideia maior, uma ideia mais próxima do que foi a construção da arca, e mais na frente você vai saber porque eu estou insistindo nesse ponto. Passa o terceiro. Não sei que ideia você tinha da arca. Eu não sei se você tem ideia do tamanho dela. Eu sei que você não sabe, talvez você não saiba exatamente o que foi que Deus mandou Noé fazer. Mas hoje você vai sair aqui com a ideia mais aproximada daquilo que Deus, que você cantou aí, Deus do impossível. Você vai ver o que Deus fez através de Noé. Eu vou deixar isso projetado aí até o final do sermão. Eu quero que você se lembre em primeiro lugar. A área da arca, aqui deve ter alguns que trabalham com arquitetura ou engenharia ou alguma coisa desse tipo. A área
era de 40.500 metros cúbicos. Isso corresponde a um edifício de 67 andares com apartamentos de 200 metros cúbicos. Imagine o que é isso. Foi isso que Deus mandou Noé fazer, uma arca com uma área enorme. E se lembre, Noé viveu no ano 3000 antes de Cristo. O primeiro navio que foi construído, maior do que a arca, foi construído no ano de 1858, 4.850 anos depois. Imagine a estrutura que Noé tinha para construir a arca. Imagina. Ora, já existiam instrumentos de ferro, já existiam instrumentos de pedra, já existiam muitos instrumentos. Se você for ler o livro de Gênesis, esses instrumentos já aparecem. Mas eu estou querendo que você firme no seu pensamento, e é importante para que você entenda a mensagem, o que foi que Noé fez. Olha, hoje, se 4 pessoas fossem fazer o que Noé fez com a tecnologia de hoje, levaria entre 450 a 500 anos. Há uma discussão sobre o tempo que a arca foi construída. Primeiro dizem que foi construída, alguns autores afirmam que foi construída durante 120 anos. Só que a referência bíblica que eles usam é uma referência que diz que Deus disse que o homem só iria viver até 120 anos. E não dá para aceitar isso. Outros autores, eles dizem que a arca levou 90 anos, porque tem um texto que diz que aos 500 anos, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, aos 600 anos ele entra na arca, então os filhos ajudaram ele, só poderiam ajudar quando estivesse lá no ano de 510, e quando Noé estivesse com 510 anos, e aí foram 90 anos. Mas são cálculos que a gente não pode afirmar o tempo de construção. Não há uma exatidão a respeito disso. Mas a pesquisa realizada por um cientista chamado Dr. Adalto Lourenço, que é físico, que é cristão, que é defensor do cristianismo, cientificamente falando, com provas de que ciência e fé podem coexistir juntos, de que o que se fala de evolucionismo é uma imposição que não pode ser provada, porque até hoje não se provou que uma espécie se transforme em outra. Esse cientista que defende essas coisas, ele traz esses dados para a gente para que nós possamos perceber a grandeza daquilo que Deus fez através de Noé. Eu, particularmente, apoio a ideia de Adalto Lourenço que Noé teve que contratar trabalhadores. Ele trabalhou na arca e ele trabalhou para ter trabalhadores trabalhando na arca. Não, difícil ele trabalhar assim, sabe? Bom, no livro, aquilo que nós lemos, nos fala com muita facilidade sobre as causas, sobre o sentimento de Deus, sobre a ordem que foi dada para Noé. Na verdade, os versículos 5 a 7, eles dizem que o cálice da ira de Deus se encheu com a maldade humana, com o comportamento humano. E quando o cálice da ira de Deus, ele se enche, ele tem que ser derramado. Se você for ler o livro de Apocalipse, você vai entender isso.
Uma segunda coisa que chama a atenção é que, no meio de uma geração corrupta, um homem, só um homem, é justo e íntegro. Ele nos lembra Jó, né? Justo e íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. E a avaliação que ele recebe não é uma avaliação humana, é uma avaliação do próprio Deus. E ele recebe uma missão. E a missão que ele recebe era construir a arca, e a gente não pode parar aí e salvar sua família. Veja que a justiça, por ser um homem justo e íntegro, Deus dá a ele a missão de construir a arca e de salvar a sua família. Guarde isso no seu pensamento. Noé construiu a arca e salvou a sua família. Nos versículos que vocês leram, juntamente comigo, Noé foi obediente no 22, no 7.5 e no 8.18. Passo a passo, aquilo que Deus mandava, ele fazia. Noé constrói a arca, ele construiu. Noé entra na arca, Noé entrou. Noé sai da arca, Noé saiu. Sabe, Noé era um homem cheio de virtudes. A primeira virtude de Noé era fé. Ninguém pode agradar a Deus se não tiver o quê? Fé. Segundo lugar, Noé era obediente, disponível, paciente e perseverante. E por conta disso, Noé alcançou a salvação para ele e para a sua família. Mas o que é que Noé nos ensina, né? O que é que Noé nos ensina? O que é que a história de Noé nos ensina? O primeiro ensinamento da história de Noé é muito simples. Você já sabe, você já pratica, você já entende. Muitos pastores já falaram aqui sobre isso. É que mais vale obedecer a Deus do que seguir o mundo. E essas palavras, elas devem ser muito bem guardadas, principalmente no coração da juventude. Quando você estiver diante de uma decisão, quando você estiver diante de uma tentação, lembre disso. Mais vale obedecer a Deus do que seguir o mundo. Não tem inveja dos que fazem errado, dos que roubam, dos que são corruptos e que prosperam. Não tenha inveja deles. Porque o fim deles é terrível. O fim deles é miserável. O fim deles é vergonha. O fim deles é queda. Segundo lugar, o que importa na vida é o projeto de Deus para as nossas vidas. Quando você estiver em dúvida, o que é que vale a sua vida? Quando você estiver em dúvida que sua vida não faz sentido, quando você achar que as coisas estão difíceis, quando você achar que você não consegue fazer suas realizações, você pense no coração, você busque ao Senhor e diga: Senhor, qual é o seu projeto para a minha vida? O projeto de Deus para a vida da gente pode ser coisas extremamente simples e podem ser coisas que estão acima da nossa capacidade. Pelo menos nós entendemos assim. Mas nós cantamos o Deus do impossível. Ou seja, o Deus que realiza aquilo que é impossível para o homem. Assim como ele fez através de Noé. Imagine no tempo dele. Você imagine sem recursos, sem ciência.
E tem mais, Noé não sabia nem o que era chover. Porque a Bíblia diz que só choveu a partir do dilúvio, antes não tinha chovido. Olha, não importa. O que importa na vida é o projeto que Deus tem para a vida da gente. E o projeto de Deus para a vida da gente é santidade. É isso que importa. Foi isso que ele encontrou em Noé. Noé servia aos propósitos de Deus. Noé teve o privilégio de servir a Deus. Noé teve o privilégio do nome dele estar guardado na memória do cristianismo para sempre, simplesmente porque ele era justo e íntegro. Significa que ele buscava a santidade. Independente dos outros projetos que Deus tenha para a sua vida, o principal é santidade. O resto vai vir depois. Terceiro lugar. Em primeiro lugar, mais vale obedecer a Deus do que seguir o mundo. Segundo lugar, o que importa é o projeto de Deus para as nossas vidas. Terceiro lugar, não existem projetos que não possam ser realizados quando os planos são do Altíssimo. Vou repetir. Não existem projetos que não possam ser realizados quando o plano vem do Altíssimo. Nenhum de nós que estivesse lá junto com Noé iria acreditar que ele ia fazer uma coisa tão grandiosa, que ele ia fazer uma coisa tão tremenda, que ele ia ver manifesta aquela coisa toda. As pessoas não acreditaram, e as pessoas estavam lá, e Pedro faz uma referência a Noé, e diz assim, que a volta do Senhor vai ser como nos dias de Noé. As pessoas davam-se em casamento, as pessoas casavam, as pessoas tinham a sua vida normalmente, de repente veio o dilúvio e acabou tudo. E assim vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo, que nós esperamos com ansiedade. Sabe, a gente tem que lembrar, se nós queremos ter grandes vitórias, nós teremos que vencer grandes desafios. Se vocês querem grandes vitórias, só irão obter diante de grandes desafios. Sabe aquela coisa que dá aquela agoniazinha assim no estômago? Eu não estou falando quando o namorado olha para a namorada, ou a namorada olha para o namorado e gosta do rapaz, dá aquele friozinho no estômago, não. Estou falando disso não, também acontece. Mas eu estou falando quando você se olha dentro do desafio, você diz, o primeiro pensamento, isso é maior do que eu não posso. Eu quero dizer para você que você pode. Eu quero dizer para você que se foi Deus que mandou para você, foi Deus que mandou você fazer, você vai fazer. Porque se você for obediente, se você for perseverante, se você estiver disponível, se você for paciente, você vai fazer. Sabe? Uma das coisas que a gente não poderia deixar de lado é que Noé traz para nós a importância da liderança doméstica na salvação da família. Tudo que eu falei aqui agora é para todo mundo. Mas agora eu estou falando para os líderes da família. Eu estou falando para o pai. Eu estou falando para você que é pai. Eu estou falando para lhe dizer que Deus lhe colocou como sacerdote do seu lar. Eu estou dizendo que você pode contribuir positivamente para a salvação de sua família.
Eu estou falando em termos de responsabilidade. Não estou falando em termos de soberania. Porque se eu for falar em termos de soberania, você vai pensar assim, ele está predestinado, ele foi eleito, não sei o que, eu não tenho que fazer nada. Não. Deus estabeleceu, elegeu, predestinou, adotou, mas colocou o caminho através da nossa boca e do nosso testemunho, manifestando a vontade de Deus. Sabe? Quando a gente olha, queria que você aqui abrisse agora a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. E nós vamos ler em uníssono esse texto. Todo mundo vai estar lendo comigo, para que a gente entenda o que é que o Novo Testamento diz a respeito de Noé. Você precisa entender o seguinte: o mais excelente intérprete do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Mas não esqueça que o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Vamos ler junto? Hebreus 11, versículo 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Foi o que ele fez? Ele aparelhou uma arca. E a arca foi para quê? Para a salvação de sua família. Ele era o sacerdote do seu lar. Ele era o exemplo. Ele era o modelo a ser seguido pela sua família. Ele, pelo seu testemunho, pela sua fé, pela sua autoridade, ele fez com que toda a sua família fosse salva. Sabe? A pergunta é evidente que existem lares que só existe a mulher. Existem lares que existe o homem e a mulher, né? O pai e a mãe. Alguns só têm a mãe. Então, naquele que só tem a mãe vai ter que assumir o papel de pai. Comigo foi assim. Papai morreu, eu tinha 16 anos de idade. Mamãe ficou com 6 filhos para criar. O mais velho tinha 17, eu tinha 16 e o caçula tinha 8. Sabe? E ela teve que assumir o papel de pai e de mãe. Fez muita coisa errada, fez muita coisa certa, mas a verdade é que ela criou os filhos, na sua velhice foi apoiada pelos filhos, e no 4º dia antes da sua morte, ela entregou a vida a Jesus Cristo por uma pregação, pela minha insistência em falar para ela de Deus, das Sagradas Escrituras. E ela, que era uma mulher que temia a morte, morreu sorrindo. Sabe, meus irmãos, a pergunta é: que tipo de liderança familiar você está exercendo? Você tem feito culto doméstico? Você tem dado bom testemunho? Você tem orado junto com seu cônjuge? Você tem manifestado aos seus filhos um testemunho que eles olham para você como modelo? Teve uma vez que eu fiquei muito preocupado. Nós tivemos um dos últimos encontros de jovem aqui da igreja. E aí, uma das pessoas que deram palestras foi meu filho, André Luiz. E o Andrezinho, quando ele falou sobre a minha vida, ele falou sobre o meu passado. E aí ele me detonou. Eu disse: acabei. E aí ele não remendou no final. André Luiz era meio desligado.
ele não remendou no final e simplesmente ele esqueceu de fazer a segunda parte, dizer a diferença que Cristo fez na minha vida. Aí eu falei com minha mulher, eu digo, pronto, agora vamos me botar para fora da igreja. Aí a mãe dele foi falar com ele, né, dona Baixinha que está aqui na frente. André, o que foi que você fez com seu pai? Ah, não, mãe, as pessoas conhecem o testemunho de meu pai, não precisa dizer para ele que ele é bom, não. Eu digo, mas você vai ter que corrigir isso, cara. Aí depois, graças a Deus, ele deu uma palavra final lá, no finalzinho do encontro, e corrigiu aquilo que ele tinha feito. Ele simplesmente detonou quem eu era, né? Mas não disse o que Deus tinha feito na minha vida. Eu tive um privilégio muito grande na minha família, sabe? Quando eu me converti, em 89, 5 de agosto de 89, mais ou menos em maio do ano seguinte, de 90, André se converteu. A Lorena, na época, tinha 6 para 7 anos de idade, começou a frequentar a igreja da Madalena, jamais se afastou do evangelho, em momento nenhum. E dona Baixinha deu mais trabalho. Passou uns 2 anos para se converter. Mas aí eu fiquei todo alegre naquele dia, sabe por quê? Uma coisa que talvez vocês achem muito simples, mas para mim foi uma coisa tremenda. Quando a Baixinha se converteu, eu pude colocar uma plaquinha na minha porta, que está lá até hoje. É evidente, a outra estava velha, a gente trocou a porta, é uma outra placa, mas com os mesmos dizeres. E está escrito lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meu irmão, a minha vontade é que você possa também dizer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A conclusão de tudo isso é muito simples. Se você esquecer tudo que eu disse até agora, grave pelo menos isso. Deus pode abençoar a sua família através da sua liderança. Vamos repetir isso, só que você vai dizer, Deus pode abençoar minha família através da minha liderança. Vamos dizer todos juntos? Deus pode abençoar a minha família através da minha liderança. Grava isso no coração. Seja como Noé, justo e íntegro, paciente, perseverante. Seja modelo dentro da sua casa. Se seu marido não for crente, ou se a sua esposa não for crente, quando ele olhar para você, quando ela olhar para você, e ver aquilo que você se tornou através de Jesus Cristo, ela vai querer esse Deus, sabe? Você pode não ter nenhum ministério, você pode nunca ser um oficial da igreja, você pode nunca tocar no grupo de louvor, você pode nunca ser um professor de escola dominical, você pode nunca ser um oficial da igreja, você pode nunca carregar o peso de ser pastor, porque isso é um peso. E eu digo para vocês, é um privilégio, mas é um peso. Eu digo, mas você tem um ministério. Você tem um ministério da liderança cristã dentro do seu lar. Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Que tu, na tua infinita misericórdia, esteja nos abençoando através da tua palavra, aplicando em nossos corações, gravando nas nossas mentes, para que nós, Senhor, possamos sair daqui, instruídos e esperançosos. Sabemos que os teus planos para nós não serão frustrados. Em nome de Jesus. Amém.